Olá, a parte do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese podcast, Momento Pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para enriquecer a sua aula de juvenis. Especificamente, estamos tratando aqui da lição de juvenis, que tem como um tema principal uma viagem pelo Antigo Testamento. Essa é uma viagem que os nossos estudantes não podem deixar de fazer, que é a viagem pelo Antigo Testamento. Estamos aqui na lição de número 2 e mais uma vez estou com a grata presença aqui do nosso irmão Lucas Vitor. Lucas Vitor, parte do seu irmão Lucas. A paz do Senhor, irmão Paulo, graças a Deus estamos aqui novamente. Com certeza, como foi lição passada, essa será uma bênção. Glória a Deus. Chegamos aqui na lição de número 2 e a lição número 2 é muito interessante. O título é A Origem dos Hebreus. Lucas disse algo muito interessante na aula passada, na aula de número 1. Se você teve a oportunidade de assistir, você percebeu. Se não teve, pode voltar lá e assistir. Que essa lição é bastante histórica, né? Ela tem muitos conteúdos voltados para questões históricas. E essa aqui não seria diferente porque ela trata a origem dos hebreus. E ela traz nos seus objetivos o seguinte: o primeiro objetivo, destacar a origem do povo hebreu, que é do Oriente, próximo ao mar Mediterrâneo. Nós temos aí algumas diferenças entre nós. Nós somos do Ocidente, né? E próximo do Mar Atlântico, né? Eles são do Oriente e próximo do Mar Mediterrâneo. O segundo é mostrar que o povo de Israel é descendente de Abraão. E o objetivo de número 3 é enfatizar que após a escravidão no Egito, o povo partiu rumo à terra prometida, Canaã. Então, esses são os três objetivos da nossa lição hoje, lição de número 2. E como eu sempre faço, Lucas, que dica você traz nessa lição de número 2 para os nossos professores e alunos? Amém, graças a Deus. Queridos professores, essa lição fala da origem, né, do povo hebreu. Lição histórica, como a gente já vem falando, né, desde a primeira, desde a da aula passada. E o professor, nessa lição, é bom até que ele, se ele puder, né, montar alguns esquemas, porque essa lição é muito focada na vida de Abraão. E a gente vê que Abraão é um camarada que anda muito, anda bastante, né? Você vai ver muito isso, professor, né? Aí, quando você olha para a vida dele, você vai ver que ele anda muito, em muitos lugares diferentes. Então, o professor tentar até montar um esquemazinho visível, seria interessante fazer isso. E agora, a dica que eu queria trazer para os professores é uma dica com um viés de aplicação prática. Porque, como eu disse na aula passada, o professor vai tratar sobre história, mas sempre com esse fio de aplicação no presente. Paulo diz que a história não é descolada, a história antiga não é descolada da nossa história, né? Então, eu tenho aqui para trazer para o professor uma dinâmica que tem tudo a ver com a vida de Abraão, né? A vida de Abraão. Como é essa dinâmica? É uma dinâmica em dupla e o professor vai precisar dividir a turma em duplas ali. E qual é o objetivo? Professor, principalmente se o professor ele tiver uma sala própria, né, para a sua classe, ele vai pegar essa dupla e vai colocar no começo da sala, lá no começo, lá na entrada da sala. Uma pessoa da dupla vai ficar com os olhos vendados, vendados. Você vai pegar uma venda, vai vendar essa pessoa. E qual é a missão ou o objetivo? É que essa pessoa que está com os olhos vendados saia do começo da sala até o final da sala, passando do começo da sala até o final da sala. Ela vai fazer essa trajetória. Vendada, vendada. E, para dificultar, o professor vai pegar um monte de obstáculo e vai colocar no meio do caminho. Vai colocar um puff, vai colocar uns bichos de pelúcia, vai sair jogando um monte de obstáculo no meio do caminho. Então, esse aluno vai ter que sair do começo da sala até o final da sala, vendado e passando por vários obstáculos. Agora, como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso com a ajuda do seu companheiro, do outro aluno. Por quê? Porque o outro aluno não vai estar vendado. O outro aluno não vai estar vendado. O outro aluno vai estar vendo tudo, como é que está a sala. E qual é a missão desse outro aluno? É orientar. Ele vai ficar só falando, dando as orientações para quem está vendado. Então ele vai dizer, por exemplo, siga em frente. Aí ele vai seguir em frente.
Aí quando tiver um obstáculo, ele vai dizer assim, pare. Aí o menino vai parar. Aí ele vai dizer assim, agora você vai dar 3 passos à direita. Ele vai dar os passos à direita. Depois ele vai dizer, siga em frente, dê meia volta, dê 3 passos à direita, dê 3 passos à frente e pare. E assim vai, até chegar lá ao final. Qual é o objetivo da dinâmica, né? O objetivo da dinâmica é você ver como é que foi mais ou menos o relacionamento de Deus com Abraão. Porque foi mais ou menos isso. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Tu ainda não sabe onde é, mas vai-se embora, toca o barco. E Abraão não viu, né? Não viu, por isso que ele é chamado de pai da fé, porque ele não viu. É como se ele tivesse vendado na prática, né? E ele foi confiando ali na voz de Deus e ele foi. Então, o objetivo é mostrar para o seu aluno que o relacionamento com Deus é mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim com Abraão e é mais ou menos assim com a gente, né? Você coloca uma venda e você tem que ir confiando ali na orientação do seu colega, né? Qual é o caminho que você vai trilhando. Então, eu acho interessante o professor trazer essa dinâmica com um viés muito prático, né? Muito da vida cotidiana, para ele mostrar como é que funciona o relacionamento do aluno com Deus. E como é que isso pode se tornar prático? Porque na nossa vida também é assim. E com certeza, professor, você vai poder tirar várias lições dessa dinâmica. Tem aluno que vai dar super errado esse negócio, porque ele não vai ter muito intimidade com a pessoa que está orientando. Então, talvez ele não siga a orientação. Aí já vai ter outros que vai dar super certo, porque eles têm uma intimidade, são carne e unha, então o menino vai dizer assim, faça isso, ele vai fazer exatamente como está escutando. E tem alguns que não vão fazer. Então daí o professor pode tirar aqui aqueles ganchozinhos, né, de aplicação na hora, claro que sem deixar de trazer a parte histórica, claro, mas com esse viés prático e de aplicação pessoal, eu tenho certeza que vai ser muito engraçado e vai ser uma bênção de edificação para a sua sala. Amém. Excelente dica, Lucas. Você estava falando, eu me lembrei, né? Que a Bíblia fala que eles, e como é Abraão também, foram peregrinos em terra estranha, né? E É nós verdade. também somos peregrinos aqui nessa terra em busca da Canaã celestial, né? A nossa eterna morada. Achei excelente essa dica. Eu trouxe para vocês um recurso, a utilização de mapas. Eu não sei você, Lucas, mas na minha infância, até hoje em dia, nas Bíblias, nós temos lá nas últimas páginas, tem Bíblias que tem os mapas, né? Eu É sou verdade. fascinado, eu fico lá olhando todos os mapinhas, e quando era criança era que eu olhava muitos mapas, né? Para ver onde é que estava a localização de cada coisa. O primeiro tópico da nossa lição fala, o objetivo, né, destacar que os hebreus, né, ele é do Oriente, da região do Oriente. Às vezes, por sermos ocidentais, o Oriente está muito distante da gente, né? Então, às vezes a gente não tem muita familiaridade com aquela região. Por isso que eu acho importante como a gente vai tratar dentro desse todo esse trimestre do Antigo Testamento, e toda a história do Antigo Testamento se passa dentro dessa região, né? Então é interessante, eu acho interessante, se você tiver disponibilidade de levar o material. Muitas Bíblias também têm um mapa, né? E aí eu trouxe esse mapinha que mostra aí a peregrinação de Abraão, assim como Lucas fez essa referência, né? A gente tem que se atentar que Deus não escolheu um povo, não escolheu uma nação. Ele escolheu um homem, né? Como Lucas falou, e a partir dele Deus fez uma nação, né? É A verdade. partir de Abraão é que Deus forma uma nação. Então eu acho interessante esse mapinha, né? Porque você vai dar a percepção dos seus alunos nessa localização geográfica de onde estão passando-se as coisas, né? Então, até a lição traz de forma escrita essa peregrinação, mas você tem aí, como o Lucas fez a referência, você vai perceber que eles estão aqui na região da Mesopotâmia, né? A gente aprende na escola lá, Mesopotâmia significa terra entre rios, né? Porque está entre o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Então a gente percebe, né, essa importância porque foi o berço da civilização. E até na Bíblia, quando a gente lê Gênesis, a gente percebe
que quando Deus forma o Jardim do Éden, diz que do Jardim do Éden, né, saíam 4 rios, né? E dentro os 4 rios citados está lá citado em Gênesis o rio Tigre e o rio Eufrates. Como eu disse lá na aula atrás, a história da Bíblia não está desconectada da história das civilizações, né? Da história do que aconteceu. Então, aqui tem a peregrinação de Abraão, desde quando ele sai de Ur, vai até Arã, desce para Siquém, né? Passa, vai ao Egito, retorna do Egito. Então, a lição traz recursos para que você, professor, faça a aplicação da aula. Eu trago essa imagem aqui porque eu acho importante que você utilize, essa é a minha dica, que você utilize essa imagem. Eu até digo da seguinte maneira: se você tiver a disponibilidade, achar que a dica foi bacana, eu digo o seguinte: você comece pelo mapa, mostrando a peregrinação de Abraão, né? Que aí você vai mostrar onde ele surgiu, como foi a origem do povo hebreu, onde eles estavam localizados, né? E você vai conseguir mostrar toda essa viagem de Abraão. Ao fim disso, o que é que eu digo a você? Utilize a dica de Lucas, porque eu acho que elas vão casar dessa forma. Quando você começou a falar, Lucas, eu pensei, na minha cabeça, eu utilizaria primeiro a do mapa que eu trouxe e posteriormente eu fazia a sua dinâmica, porque eu acho que elas se completam nesse sentido, né? Então, como esse espaço é o espaço de dicas, você pode pegar só a minha, pode pegar só a de Lucas, mas se você tiver a disponibilidade, utilize as duas dicas, na sua aula, que eu acredito que vai ser uma forma enriquecedora, né? E eu acredito que dessa forma você vai conseguir cumprir os objetivos da lição, né? Mostrando essa origem, mostrar o chamado, né? Aliando aí, como o Lucas está sempre chamando a atenção, isso é importante, a questão histórica, mas também a questão da aplicação pessoal, o chamado, a confiança em Deus, a perseverança, que é isso que nós vamos aprender dentro de cada lição. E algo que a gente falou muito, Lucas, no trimestre passado, sobre Apocalipse, e sobre em outras ocasiões, nós falamos muito sobre sistematização do conhecimento. Isso é muito importante. Você percebe que a lição, da lição número 1, número 2, ela está seguindo uma sistematização do conhecimento. Na lição do número 1, ela começou falando sobre a organização, Isso. como foi passado esse conhecimento, como a Bíblia foi até transmitida em diversas maneiras, e agora na lição número 2 ela está falando da origem. Então você percebe que a cada passo um está complementando o outro. Então, essa questão da sistematização é muito importante e eu acredito que vai ser, ao final desse trimestre, nós vamos ter uma visão melhor. Os seus juvenis vão ter uma visão melhor e mais bem explicada do Antigo Testamento. Lucas. Amém. Paulo estava até falando aí, e eu me pensei aqui agora que o professor poderia até fazer um projeto com toda a sala de montar uma linha do tempo, né? A cada aula que vai se Isso. passando, ele pode ir organizando ali, até numa espécie de gráfico, não sei. O professor tem essa liberdade criativa. E a cada aula que vai passando, porque a lição está seguindo uma linha bem sistemática mesmo, bem legal. Então, o professor pode, a cada aula, ir colocando lá um trechinho, um resumozinho, montando um quadro geral, um quadro grande. Porque quando chegar lá no final do trimestre, você vai ver que você montou um projeto grande de toda a linha do Antigo Testamento. Você tem tudo aquilo ali armazenado. E você pode ir construindo isso domingo a domingo, sem perder o fio, de maneira sistemática, coesa, muito boa. E eu acho que o professor deveria investir nisso. Né? Então, se você fizer isso, eu acho que vai ser muito bom, muito proveitoso para a sua sala. Amém, glória a Deus. E você faz aí, você trabalha junto com eles, né? Traz os juvenis Café. para dentro da atividade. E vocês vão trabalhar junto. Excelente dica também, Lucas. Então, ficamos por aqui, aguardamos vocês na próxima lição, lição de número 3. Acredito que também será bênção de Deus para as nossas vidas. A paz do Senhor e até a próxima.